Bom, Administração Financeira, o livro texto básico que eu estou usando por aqui, Fundamentos da Administração Financeira, que é um clássico aí do professor Azaf Neto. E aí, hoje, eu quero trazer um resumo sobre todo o capítulo sobre o ambiente financeiro brasileiro. Então, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 7, 8, pelo menos 10 parágrafos sobre esse ambiente financeiro brasileiro. No início do capítulo, ele traz a ideia de que o ambiente financeiro brasileiro ele é composto, na verdade, por certos conselhos e também por certos conceitos que eu já trouxe de forma individualizada sobre cada um deles aqui, por aqui, né? Então, comecemos com o Conselho Monetário Nacional, conhecido pela sigla CMN, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional vinculados ao Sistema Monetário Nacional. Como órgão normativo do sistema financeiro encontram-se o Banco Central do Brasil, que é conhecido pela sigla Bacen, e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Essas três grandes instituições compõem o denominado subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional, responsáveis pelo funcionamento do mercado e suas instituições. Então, começa aqui o entendimento desse ambiente financeiro brasileiro, que envolve a CMN, o CMN, né, Conselho Monetário Nacional, e também o Conselho Monetário, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e, claro, o Bacen, né? Então, na verdade, o grande ambiente financeiro brasileiro tem muita relação mesmo com o Bacen, que é o Banco Central do Brasil. O Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Por exemplo, o Conselho de Gestão de Previdência Complementar é um órgão colegiado que integra a estrutura do Ministério de Previdência Social, em cuja competência é regular, normatizar e coordenar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. Claro que esse livro que eu estou em mãos, essa edição pelo menos é de 2014, então pode ser que essas siglas, especialmente essas aqui, tenham já se modificado, né? As transferências de recursos financeiros entre os investidores, agentes capazes de gerar poupança para investimento, e captadores, agentes carentes de capital, processam-se por meio de intermediários, que são as instituições financeiras. Os principais ativos de renda fixa, já mudando de assunto, porque isso aqui é um vídeo resumo de tudo, né? Que tratei nos últimos 10 ou 15 vídeos sobre esse capítulo deste livro, né? Esse fundamento, ou então fundamentos da administração financeira. Os principais ativos de renda fixa negociados no Brasil são os certificados de depósito bancários, também conhecido pela sigla CDB, debêntures, cadernetas de poupança, fundos de investimento ou fundos de investimentos em renda fixa, letras de câmbio, letras hipotecárias. As ações são valores representativos, já um outro assunto, né? As ações, que já é de renda variável, são valores representativos de uma parcela fração do capital social de uma sociedade negociáveis no mercado e refletem a participação dos acionistas no capital social. Há dois tipos básicos de ações, então, as ordinárias e as preferenciais. As ações ordinárias proporcionam aos seus titulares o direito de voto, que são as 1 no mercado de ações. Direito de voto em Assembleia Geral de Acionistas e participação nos lucros da sociedade mediante o recebimento de dividendos. Já as ações preferenciais, também conhecida pela sigla PN, ao contrário, não possuem o direito a voto, oferecendo uma contrapartida algumas vantagens ou preferências, como a prioridade de recebimento de dividendos, muitas vezes um percentual mais elevado, e preferência no reembolso do capital em caso de dissolução da sociedade. Os rendimentos das ações são variáveis, dependendo principalmente dos resultados apurados pela sociedade emitente, das condições de mercado e da economia. As principais vantagens dos acionistas são dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificação, valorização e direito de subscrição. As ações das companhias abertas são negociadas em bolsas de valores. Bom, então esse foi um dos assuntos, né? Então, o entendimento de qual seja a diferença entre as ações ordinárias e as ações preferenciais. Agora, com relação à subdivisão do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele é subdividido em 4 grandes segmentos de intermediação financeira. O primeiro deles é o mercado monetário, o segundo deles é o mercado de crédito, o terceiro é o mercado de capitais e o quarto é o mercado de cambial. O mercado monetário é onde são realizadas as operações de curto e curtíssimo prazo, que permitem o controle da liquidez monetária da economia. Então, o mercado monetário tem a ver com liquidez monetária da economia. São negociados nesses mercados principalmente os papéis de emissão pública destinados a financiar as necessidades orçamentárias da União, além de diversos títulos emitidos pelos estados e municípios. O segundo mercado é o mercado de crédito, constituído em sua essência pelos bancos comerciais e pelos bancos
múltiplos. O objetivo básico desse mercado é o de suprir as necessidades de recursos de curto e médio prazo dos diversos agentes econômicos, seja pela concessão de crédito às pessoas físicas, seja por modalidades de empréstimos e financiamentos às empresas. O terceiro mercado são os mercados de capitais, a grande fonte de recursos para investimentos da economia, assumindo um papel relevante no processo de desenvolvimento econômico. Apresenta forte ligação entre os agentes superavitários que possuem capacidade de poupança e os investidores carentes de recursos de longo prazo. E, por fim, o último mercado, que é o mercado cambial. O mercado cambial onde ocorrem as diversas operações de compra e venda de moedas estrangeiras conversíveis. Esse mercado engloba todos os agentes econômicos com motivos para realizar operações com o exterior, como importadores e exportadores, investidores e instituições financeiras. As negociações com títulos públicos no mercado monetário brasileiro são controlados por um sistema especial de custódia e liquidação, conhecido por Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a famosa sigla que todo mundo conhece, chamado Selic. O Selic, ou a Selic, opera basicamente com títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e classificados como de risco zero, então risk-free. Outra taxa de juros, entendida como livre de risco no mercado financeiro nacional, é a taxa de operações lastreadas em certificados de depósitos interbancários, também conhecida pela sigla CDI, conhecidas por taxa DI. Essa taxa é formada pelos empréstimos entre os bancos, exprimindo as expectativas do mercado com relação ao custo do dinheiro. Bom, então aqui está um breve resumo de todo esse capítulo desse importante livro, que são os Fundamentos da Administração Financeira, do professor Azaf Neto, tá bom? E o capítulo que trata sobre o ambiente financeiro brasileiro, sendo que os principais tópicos foram a intermediação financeira, Sistema Financeiro Nacional CFN, valores mobiliários, mercado de ações, bolsa de valores, taxas de juros no Brasil. Beleza? Fico por aqui então. No anterior eu tratei sobre capacidade de um país honrar seus compromissos internacionais. Valeu. E no próximo eu já começo então o capítulo 3, que trata sobre cálculo financeiro.